Ô, glória a Deus, bom dia, simplesmente louve. Essa é a receita, né? Já dizia Cassiane há muitos anos atrás com este louvor, né? É com muito louvor que chama esse hino. Desde o começo, né, quando eu voltei para a rádio, depois da minha viagem missionária de 5 meses, eu voltei rapidinho aqui para o microfone da rádio para a gente continuar conversando. E antes de mais nada, né, deixa eu começar do começo. Este programa tem um nome que se chama O Clamor. Comigo, Márcia Martins. Muito bom dia. A paz do Senhor para todos vocês. Começando mais uma semana abençoada na presença do Senhor. Bom dia você que está sintonizado na Rádio Impacto. Bom dia você que está chegando na nossa conexão do Face a Live. Ok? É muito louvor, é tudo que necessitamos. Muito louvor para tocar os céus, para alcançar os céus, para viver nesta frequência celestial, ok? Onde não há trevas, somente luz. Vamos andar na luz, vamos andar no Espírito. Porque aquele que se inclina para o Espírito colhe vida, e que se inclina para a carne colhe morte. Vamos aqui, Romanos 5. 8, ok? Romanos 5, 8, 7, 8. Vamos dividindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como os pães que Jesus multiplicou, né? Quando você divide, ele vai se multiplicando. Quanto mais você divide, mais se multiplica. Assim é a palavra do Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor incondicional para conosco. Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês que estão mandando mensagem já aí através do WhatsApp. Bom dia você que está aí. Eu sei que você, né, não está no Face Live, mas você está em casa. Bom dia, Sônia, paz do Senhor. Bom dia, Márcia Cristina. Vamos lá? Deus prova o seu amor para conosco. De que maneira Deus provou o seu grande amor? Ele enviou Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Bom dia, Estela, paz do Senhor Jesus. Bom dia, Luísa. Bom dia, Juliana. Bom dia, paz do Senhor. Gente, uma coisa que a gente tem aprendido ultimamente, né? Ainda estava comentando isso com meu amigo Júlio lá de Goiânia. A gente diz assim, para os incrédulos você fala bom dia, e para aqueles, né, que são crentes, mas tem que ser até mesmo crente pentecostal, porque se for crente tradicional você fala bom dia, né? E se for crente pentecostal você fala paz do Senhor. Lá no Nepal, né, a gente se saúda, os crentes, né, saúdam uns aos outros dizendo Jamasi, Jamasi, e na Índia Jamasigi, né, é bem parecido. E a tradução é difícil, né, mas seria como a nossa paz do Senhor aqui. E é interessante que nesses dias para trás a gente estava meditando, né, sobre qual é o posicionamento do Senhor com relação aos incrédulos. Por quê? A nossa posição, o nosso posicionamento com relação aos incrédulos tem que ser o mesmo posicionamento que Jesus. Que posicionamento esse? Aqui diz que como era isso, né? Como era esse posicionamento? Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus Cristo, né? A humanidade estava seguindo o caminho na sua independência de Deus, e Deus interrompe o nosso caminho quando Ele envia o seu próprio Filho para se sacrificar em nosso lugar, para cortar o nosso caminho, não é? A cruz, ela interrompe o caminho do pecador. Bom dia, Cida. A Cida lá do Marumbi. Gente, a cruz, ela interrompe o caminho da humanidade, né? O homem, ele está como que hipnotizado pela serpente,
caminhando numa vida de pecado, de desespero, de desesperança, de enfermidade, rumo à morte, que foi a sentença, né, de Deus com relação ao pecado. Então, esta humanidade, ela vai toda caminhando junto, ela vai a multidão para a beirinha do precipício, para, né, se precipitar na perdição eterna. Estão debaixo da ira de Deus, e a ira de Deus está para se manifestar do céu contra todos aqueles. Olha só, Romanos, quer ver? Começa já assim, ó, esse texto, comecinho de Romanos, porque do céu, 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Essa versão aqui, gente, está chegando, tá? A nossa versão na linguagem de hoje está chegando, e aí vocês vão ver como é que vai ficar mais bacana, mais legal aqui a nossa leitura da Bíblia, mais você vai entender melhor, né? Então a ira de Deus se manifesta contra todas as pessoas que não reconhecem, mesmo olhando toda a criação de Deus, né? Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que as pessoas não tenham desculpa alguma, né? Inexcusáveis, não tem desculpa. Porque quando você olha para a criação de Deus, e nós fazemos parte desta criação, você vê, né, que coisa sofisticada, que coisa maravilhosa que é a criação de Deus. Um ser humano mesmo, né? Um ser humano, ele tem um universo inteiro dentro dele. Bom dia, Lúcia, paz. E então a criação de Deus é algo maravilhoso e que o ser humano, né, se a gente somente olhar para as coisas criadas, nós vamos saber que existe um Deus. E aqui diz que a ira de Deus está sobre esta humanidade, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, não foram gratos. Antes, em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de... Bom dia, Beto! As concupiscências de seu coração, a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. É o que eu falei para vocês, eu tenho asco desses demônios de sexo impuro que estão agindo no ser humano, que está em rebelião contra Deus, né? E se torna alvo desses demônios, porque mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então Deus o abandonou às paixões infames. Aí vai falando que as mulheres, né, se inflamaram com mulheres, homens com homens, e com essas práticas, né, homossexuais, com as práticas de sexo pervertido, pornografia, sexo impuro, tudo isso, eles se tornaram, né, vítimas de si mesmos. Né? E diz o 28, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. E aí, o que aconteceu? Estando cheios de toda iniquidade. O que é iniquidade? É o acúmulo de pecados que vem na sua linhagem familiar. São os pecados que vão passando de geração a geração. E vão só, né, engrossando e se fortalecendo a cada nova geração. Então, cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, né? Eles denunciam os outros, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, né? Aqui eu tenho que ler isso aqui numa versão melhor, né, gente? Traduzindo esses termos, né? Sem sabedoria, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Este é o ser humano, sem Deus, sem Jesus Cristo em seu coração, os quais, conhecendo a justiça de Deus
e que são dignos de morte os que tais coisas praticam, eles não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, né? Incentivam e etc. Gente, então, essas são as pessoas pelas quais Jesus Cristo entregou sua vida. Né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, Deus, ele tem um amor como o amor de mãe multiplicado milhões de vezes. Né? É um amor incondicional. É um amor de Deus, ele não cessa, ele não volta atrás. Ele é incondicional. E nós que estamos cheios do Espírito do Senhor, temos que ter este mesmo amor incondicional que Deus demonstra para com essas pessoas tão detestáveis, que estão nesta condição caída, tão horrenda, tão horrível, essa condição em que nós estávamos antes, né? Porque diante dos olhos de Deus, todos pecaram e destituídos estão de sua glória. Todos são nojentos, horríveis, né? Quando estão envolvidos no pecado. Mas o amor de Deus é tão tremendo, né? Que foi, né? Buscar, tocar a vida deste ser humano nessa situação para que ele voltasse, né? Para a casa do Pai, como o filho pródigo, para que ele reconhecesse que estava comendo com os demônios, que estava andando com os demônios e que não estava dando certo, né? Que estava sofrendo na mão dos demônios. Então, essa pessoa, ela se volta para o amor de Deus. Mas, vamos lá, no comecinho. Eu comecei dizendo o seguinte, que às vezes a gente fala paz do Senhor, para aquele que é crente, né? De preferência pentecostal. Se não for, você dá bom dia. Né? Será que Jesus procederia dessa maneira? Não é? Porque Jesus veio manifestar o amor incondicional de Deus. Então, isso é uma grande besteira, porque inclusive a palavra de Deus fala assim, né? Quando Jesus enviou os discípulos, lá, Lucas 9, Lucas 10, que ele envia os discípulos, ele envia os 70, ele fala assim, olha, vocês vão e vocês vão entrar numa casa, né, onde você for bem-vindo, você entra naquela casa e você diz, a paz do Senhor esteja nesta casa. Se a pessoa não for uma pessoa de paz, não é? Essa paz vai voltar para você. Olha que coisa, que bênção, né? Então, você dá a paz, você oferece a paz de Deus para todos. Se a pessoa não receber, você não vai perder a sua paz. Eu dei a paz para ela, eu ofereci a paz de Deus para ela, eu ofereci a bênção de Deus para esta pessoa e ela não recebeu a bênção de Deus. E aí? O que você vai fazer? Muitas vezes a gente fica bastante aborrecido e revoltado. Por que que a pessoa, né, foi jogar pérola aos porcos, né? Você abençoou e a pessoa não recebeu a bênção. Não. Caso você faça o bem e a pessoa te responda com o mal, caso você deseja paz e a pessoa não receba a paz, esse bem vai voltar para você, essa bênção vai voltar sobre você, essa paz vai voltar sobre você. Então, nós temos que oferecer este amor incondicional para todas as pessoas, como Jesus fazia, né? Esses dias eu estava assistindo uma série, né? Tipo assim, com episódios, né? Tipo a Netflix, com episódios. Eu até baixei o aplicativo no meu celular. E esta série se chama The Chosen, que significa os escolhidos, tá? Os escolhidos. Fala, né, dos discípulos de Jesus, que foram escolhidos para caminhar com ele, como nós fomos, né, abençoados também para andar com Jesus, fomos chamados para caminhar com ele. E esta série, The Chosen, gente, é uma produção tão linda, tão maravilhosa. Pena que eles só produziram até agora 8 episódios para, né, o último o encontro de Jesus com a samaritana, né, narrado ali no capítulo 4 do Evangelho de João.
Olha, mas que coisa linda! Eles produziram até somente essa parte e estão aguardando pessoas que possam é, ofertar, né? Eles recolhem as ofertas para continuar produzindo os outros episódios, indo em frente, né? Inclusive, quando, por exemplo, eu assisti o The Chosen, eles falam assim: eu vejo que você fala a língua portuguesa, né? Brasileira. Você não quer nos ajudar com o trabalho de tradução? E aí eles te apresentam, né, as legendas do filme, né? Quando aparecem as legendas escritinhas embaixo, assim, né? Por quê? Para que esse filme seja produzido também, né, com a legenda em português, com a legenda na língua da pessoa que estava ali assistindo, interessada, né? Então, eles viram que eu falo inglês, mas que eu sou brasileira, então, né, pediram ajuda ali para a tradução. E então, esse filme está esperando para produzir os outros episódios. Mas esses primeiros episódios que eu assisti, 8 episódios, eu assisti chorando. Havia uma unção, algo especial sobre essa produção. A personagem de Jesus Cristo. Gente, que coisa mais linda, sabe? Quando eu penso assim em Jesus, foi a personagem, a interpretação de Jesus mais linda que eu já vi, mais que eu creio, mais próxima da realidade, ok? É um Jesus tão cheio de autoridade, mas ao mesmo tempo tão cheio de vida, de alegria e de amor, né? Ele transborda amor para as pessoas, né? Os diálogos dele, eles colocaram os diálogos, né, numa linguagem mais atual para nós, que aí você assim pega melhor o que Jesus estava conversando, o que ele estava dizendo ali. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa mais linda esse Jesus, né? E se pensa, né, que essa interpretação assim passa perto, né? Mas com certeza o próprio Jesus era melhor ainda, né? Era. Então, assim, tem a cena, né? Quando ele escolhe Mateus, que era um cobrador de impostos, e o cobrador de impostos, ele era colocado na mesma categoria das prostitutas, né? Os publicanos e as prostitutas eram mais ou menos a mesma categoria, o cobrador de impostos, não é? Que era Mateus. E aí Jesus vai comer na casa de Mateus, mas estavam ali assentados com eles prostitutas e cobradores de impostos. E aí vem os fariseus, escribas e fariseus questionar que é isso, né? Como que você senta para comer com essa classe de pessoas? Você não sabe que você está aqui, né, nessa área aqui de prostituição, que esse pessoal é um pessoal pecador, né? Onde Jesus fala assim: eu não vim para justos, eu vim para pecadores. Claro que então ele veio para todo mundo, não é? Só que tem uns que se reconhecem como pecadores e recebem a mensagem de Jesus. E tem outros que não se reconhecem, se acham justos, acham que está tudo bem com eles, se acham, né, pessoas do bem, eu só faço bem, eu não mato, eu não roubo, eu isso e aquilo. Esses, né, Jesus também veio para eles, mas eles não o receberam, não o receberam. E aqueles que todos quanto o receberam como a mensagem do amor de Deus, aquele que veio para morrer no nosso lugar, né? A prova do amor de Deus para conosco, aqueles que o receberam como mensageiro de Deus, estes, né, são feitos filhos de Deus. Não que deixaram de ser, né? Mas é o que eu estava explicando. O amor do Pai é incondicional. Todos viemos de Deus através de Jesus Cristo, que criou todas as coisas, e fomos feitos à semelhança do nosso Deus, portanto, todos somos filhos, mas alguns filhos, né, saíram da casa do Pai
para não dizer todos, né? Todos nós saímos da casa do pai como filho pródigo e perdemos a nossa herança, perdemos, né, vamos dizer, a criação, né, de direito. Não deixamos de ter a semelhança de Deus, mas perdemos, né, a nossa herança, a nossa condição de filho, de estar morando na casa do pai. E fomos como aquele filho rebelde, né, que a gente fala que é o filho pródigo, e fomos andar com o diabo e abandonamos a casa do pai. Mas a casa do pai e os braços do pai continuam abertos para todos que queiram voltar para casa, tanto que ele enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é? Deus amou o mundo de tal maneira que ele foi capaz de dar seu único filho para que a gente volte, né, para casa do nosso Pai. Hoje de manhã eu estava orando com a minha parceira de oração e eu fui no texto de Lucas 2, Lucas 4, muito interessante essa passagem, aliás, como toda passagem na Bíblia. Se o Espírito de Deus ele nos dá entendimento, você, né, você compreende de uma maneira como você nunca antes tinha compreendido. É aquilo que eu tenho falado com vocês, né, que está lá em Coríntios, que nós temos, né, véus que precisam ser arrancados. Gente, de novo, eu tinha notado aqui esse texto. Está aqui em Coríntios, 1 Coríntios. Eu não vou lá, não. Não vou lá agora, não, porque nós temos outra coisa aqui para compartilhar. Mas o texto de Coríntios que fala, né, que nós vamos com o rosto descoberto, adorando o Senhor, contemplando a face do nosso Deus com o rosto descoberto, nós vamos sendo transformados de glória em glória, né? À medida em que o nosso rosto é descoberto, que os olhos do nosso entendimento vão se abrindo, nós vamos alcançando um entendimento mais e mais profundo de quem é Deus. E isso é tão maravilhoso. Cada dia, quando você ora, a sua oração, ela vai mais profundo, ela é mais verdadeira, né? Cada dia que a gente ora, a gente sente, né, que o Senhor está mais próximo, que estamos vendo mais claramente o nosso Deus, que os olhos do nosso entendimento vão se abrindo. Cada dia um pouquinho mais, e cada dia a nossa oração se torna mais verdadeira, a nossa adoração mais em espírito, mais em verdade. E é interessante, né, que cada vez que um véu desses cai de sobre o nosso entendimento, é como você acordasse um pouquinho mais e como se os seus pensamentos, o seu entendimento ficasse mais descomplicado, né? Cada véu que é retirado, um pouco mais de confusão é retirado, um pouco mais de complexidade é retirado, e você vai tendo um processo, né, de se tornar criança mais uma vez, porque para criança as coisas são simples, são descomplicadas. E o Espírito de Deus, ele nos conduz neste processo de libertação, de santificação, onde os véus vão sendo retirados, não é? E, nossa, até perdi onde é que eu estava, gente, o fio da meada. Então, vamos lá em Lucas 2. Eu perdi, assim, o que eu queria falar com vocês a respeito, né, da oração, como que essa comunhão vai aumentando, como que os véus vão sendo retirados, e por isso, cada vez que você lê a palavra de Deus, você alcança uma compreensão diferente, mais profunda. Ponto. Era isso que eu queria dizer. Então, vamos lá. Lucas 2. Tá bom? Lucas 2 é quando Jesus é apresentado no templo.
ele foi para ser circuncidado no 8º dia, e quando ele chega no templo com Maria e José, Simeão, que era, né, um homem já velho, que estava aguardando aquele momento, que ele sabia, né, que ia se manifestar o Messias, ele estava esperando por isso, o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo revelou para ele que ele não ia morrer antes de ver o Cristo. E aí ele, exatamente, né, quando levaram Jesus no templo, Simeão também chegou, né, guiado pelo Espírito, tomou a criança nos braços, louvou o Senhor, falou, agora eu já posso morrer, conforme a tua promessa, antes que eu morresse eu ia ver o Messias, né, e os meus olhos estão aqui contemplando o Senhor, a tua salvação que o Senhor preparou perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do seu povo Israel. E aí José e Maria ficaram maravilhados, né? E Simeão abençoou Maria. E estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada de idade, não é? Ela se casou, ficou 7 anos casada e já tinha 84 anos que estava viúva. Então ela já devia estar beirando aí na faixa dos 100 anos de idade. E durante os 84 anos que ela estava viúva, ela ficava no templo, servia a Deus no templo, em jejuns e em orações. Devia fazer alguma pequena limpeza no templo, alguma coisa, né? Morava ali no templo e vivia em jejuns e orações noite e dia. Olha que intercessora maravilhosa que era Ana. Ana, né? Ana significa cheia de graça. Gente, será que nós temos levado uma vida assim? Eu falei com vocês outro dia, né? Eu tenho prazer em estar no templo de Deus, na presença do Senhor, o lugar de habitação do nosso Deus. Estar nas regiões celestiais, estar diante do trono do Senhor, no lugar de habitação do nosso Deus, é como diz o salmista, um dia nos teus átrios, Senhor, valem mais que 1000. E Ana, gastava a vida dela ali. Gente, que privilégio de Ana! Olha, ela vivia ali naquela presença gloriosa, né? No templo do Antigo Testamento era o lugar onde se manifestava a glória de Deus. Vivia em jejuns, orações, noite e dia, intercedendo pela vinda do Messias. E sobrevindo na mesma hora, ela veio, né? Ela veio do jeito que veio Simeão, ela veio, né? O Espírito Santo trouxe ela, a hora que Maria trouxe a criança, lá vem Ana, guiada pelo Espírito de Deus, dando graças a Deus. Ela falava, né, de Jesus a todos que estavam esperando esta redenção em Jerusalém. Porque ela viu Jesus, né? Ela falou, esse é o Messias, eu vi o Messias, e ela saiu, né, espalhando, falando esta notícia, né, de que o Messias havia chegado. Que coisa mais tremenda, né? E ela tinha prazer em estar buscando o Senhor. Eu perguntei aqui para vocês na sexta-feira, né? Quem é que de vocês já leu a Bíblia de capa a capa, várias vezes, que tem intimidade com a palavra do Senhor? Gente, o que mais nós temos visto é o chamado crente desviado, né? Aí você vai conversar com um crente desviado. Aliás, não precisa nem ser desviado, não. Conversa com um crente mediano, normal, e pergunta, você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes você já leu a sua Bíblia? Ah, esta passagem você conhece? Não, não, não. Gente, como pode alguém dizer que né, convertido, que é um salvo, sem conhecer a palavra de Deus? Difícil. Porque aqui, nesta palavra de Deus, está expressa a vontade do nosso Deus. E nós precisamos viver buscando e fazendo e obedecendo a vontade do nosso Deus expressa na sua palavra.
Porque Jesus, ele disse, estreita é a porta, só vai entrar por ela, né, aquele que conhece e pratica a vontade do meu Pai que está nos céus, tá bom? Então, infelizmente, nós vemos uma igreja desnutrida, fraca, você não sabe quem está convertido, quem não está, porque não conhece a palavra do Senhor. E ali Jesus foi crescendo, né, em graça e em sabedoria, e depois nós vamos encontrar o Senhor novamente, lá em Lucas 4, 17, quando ele está já começando o ministério dele, com 30 anos de idade, e é expulso de sua cidade, lá em Nazaré. Ele chegou em Nazaré, né, dia de sábado, foi para a sinagoga, conforme o costume, e ele se levantou para ler o livro. E ele leu no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no verso 1, ele abriu e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e aqui não é pobre só de dinheiro, né? Os pobres de espírito. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, porque o pecado, né, destrói, quebra o coração do homem. E a pregar, né, espalhar a notícia, né, da liberdade aos cativos, de que Jesus veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, tirar os véus que o inimigo colocou, que impedem o homem de ver a Deus, né? Dar vista, visão para enxergar a glória de Deus. E para pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Dizem que talvez ele tenha feito esta pregação no ano do jubileu. Jubileu significa 50 anos, né? De 50 em 50 anos, o jubileu era comemorado em Israel e era o ano da libertação de todos aqueles que tinham sido levados escravos para pagar suas próprias dívidas, daqueles que tinham perdido as suas terras para pagar dívidas, tudo isso era devolvida a liberdade, devolvida a propriedade da terra, né? Só durante aqueles 7 anos as dívidas poderiam ser cobradas dessa maneira. Depois, os cativos, os oprimidos eram colocados em liberdade, as dívidas eram perdoadas. Isso é o que Deus tinha mandado eles fazer, né? Então, Jesus ele estava aqui anunciando liberdade aos cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, este momento, né, em que Jesus ia para a cruz e que ia pagar todas as nossas dívidas, né? Um jubileu perfeito, né? Onde nós somos colocados em liberdade, perdoados completamente por causa do sacrifício de Jesus Cristo a nosso favor. E interessante, né, que uma versão que eu estava lendo essa manhã, eles fizeram alguns comentários sobre esse texto, vem explicando, né? E eles colocaram, né, que apregoar a liberdade aos cativos, por quê? Porque você prega que a cruz te libertou do pecado. Dar vista aos cegos, por quê? Né, o sacrifício de Jesus na cruz libertou você da cegueira imposta pelo diabo. E por liberdade aos oprimidos, eles comentam, né? Que liberdade aos que estão oprimidos, porque o diabo vai oprimindo as pessoas com doença, né? Vão ficando endemoniadas, essas coisas todas. Mas ainda quando falaram aqui de apregoar, de pôr em liberdade os oprimidos, eles colocam dentro da perspectiva assim, você prega o evangelho para eles e eles vão ficar libertos. Só que Jesus não veio só pregando a palavra, né? Igual, nós temos que fazer como Jesus, não é só pregar o evangelho, mas Jesus pregou o evangelho e tudo bem, se você pregar a mensagem da cruz, a pessoa está curada, está liberta, não está mais oprimida, não, peraí. Jesus trouxe a palavra, mas Jesus também demonstrou o poder deste evangelho
impondo as mãos sobre os enfermos e eles sendo curados, expulsando os demônios, libertando os oprimidos, curando as almas das pessoas com o amor imenso que ele tinha, né, curando de toda rejeição, tocando os leprosos, tocando os intocáveis, perdoando os imperdoáveis, né, destruindo as maldições, né, dando vista aos cegos. Ele fazia isso, ele praticava, ele anunciava a palavra e demonstrava, né, com obras, não é? E nós também fomos enviados a fazer o mesmo, a pregar sim o evangelho, né? Falar que Jesus morreu na cruz, perdoa os nossos pecados, nós vamos nascer de novo, claro, sim, mas também não só falar, mas fazer. E por isso nós temos conosco o Espírito Santo. E agora é o tempo do Espírito Santo estar nos usando aqui nessa terra. É tempo do Espírito de Deus estar agindo através das nossas vidas, né? Jesus batizou os seus discípulos com o Espírito Santo e mandou: vai, prega o Evangelho. Eu estarei com vocês todos os dias. As obras que vocês vão fazer vão ser superiores às que eu fazia. Vai, expulsa o demônio, cura os enfermos. Não é? Isto é o que nós temos que fazer uma vez que estamos cheios do Espírito Santo. Mas eu queria essa cena aqui de Jesus pregando em Nazaré. Eu estava meditando nesta manhã sobre a reação dessas pessoas. Quando eles ouviram Jesus, está assim, quer ver? Deixa eu me ver exatamente o versículo que eles falavam. Nós te conhecemos, né? Aqui diz o seguinte, que ele fechou o livro depois de ler essas palavras, né, o rolo, tornou a dar o rolo ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos da sinagoga fitaram nele. Todo mundo olhando para ele. Vamos ver o que ele vai dizer. Então ele começou a falar, né? Hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos. Ou seja, eu sou este enviado de Deus. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. Ou seja, Jesus continuou falando e maravilhando aquelas pessoas com as palavras de graça que saíam de sua boca. Infelizmente, essas palavras não foram registradas para nós. Só que a reação deles foi assim: peraí, mas não é este o filho de José? Nós conhecemos. Aí Jesus fala: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E ele não pôde fazer muitos milagres ali, não é? E aí ele ainda falou assim: olha, no tempo de Elias, ele não foi enviado para nenhuma viúva em Israel, tá? Ele foi enviado para uma viúva lá de Sarepta, uma viúva de Sarepta lá de Sidom, uma mulher viúva gentia, né? De um povo idólatra. Elias foi enviado para aquela mulher. E depois, quando havia muitos leprosos em Israel, o profeta Eliseu não purificou nenhum, mas purificou Naamã, que era um sírio, né, lá da Síria. E aí mais eles ficaram, né, irados com ele e expulsaram ele da cidade, levaram até o cume do monte para julgar eles lá de cima, né? Mas ele passou por meio deles e retirou-se, de tão irado que eles ficaram, né? Porque Jesus falou: tá bom, o profeta não tem honra na sua própria casa, por isso, né, que Deus mandou Elias para uma viúva estrangeira, mandou Eliseu para um oficial do exército sírio, um estrangeiro. Vocês não querem a bênção? Deus vai dar a bênção para os gentios, né? O Senhor enviou Jesus para o povo de Israel e eles o rejeitaram, né? Então a bênção foi para os gentios. Quando Jesus falou aqui que o profeta não tem honra na sua própria casa, não estava se referindo só a Nazaré, mas a todo o seu povo judeu. E é interessante, né,
ele ficou. É lógico que isso entristeceu o coração do pai, né? Jesus, certa vez, ele chorou sobre Jerusalém e falou: Ah, se vocês tivessem me recebido, né? Se vocês tivessem reconhecido o tempo da visitação de Deus, e agora vai vir tamanha desgraça sobre vocês, porque Jesus ele teve a visão de toda a destruição de Jerusalém, não é? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Eu estava comentando essa questão. Por isso que Deus ele manda a gente para fora do país, manda para outros lugares e a mensagem é recebida porque o mensageiro é aceito, né? A mensagem de Jesus era bem recebida, mas o mensageiro foi rejeitado. Eles queriam, né, lançar ele lá de cima do monte. Isso é muito interessante, né? Os irmãos de Jesus custaram muito para aceitá-lo, os irmãos carnais, porque as pessoas elas se enchem de inveja, de ciúmes. Veja bem, quando vem alguém de outro país, algum estrangeiro, vem de outro estado, vem pregar por aqui na nossa cidade, todo mundo vai, né, para ver o pregador de fora. Esse tem valor. Agora, quando se levanta um pregador da própria cidade, as pessoas se enchem de inveja, né? Porque pensa assim, poxa, eu conheço ela, é daqui mesmo da nossa cidade, né? Ou às vezes quando é alguém da sua família, que é isso, conhecemos sim, a gente conhece todos os defeitos dela. É nossa irmã, né? Nossa prima, é nossa amiga aqui de infância. A gente conhece os defeitos dela, né? Ela não é isso aí, não. São incapazes de reconhecer, né, que o Espírito de Deus está usando aquela pessoa. Só se você é uma pessoa espiritual. Se você é uma pessoa espiritual, você discerne quando o Espírito do Senhor está usando alguém. Pode ser uma criança, pode ser uma pessoa que você conhece todas as deficiências dela, mas você vai discernir que é o Espírito de Deus. Você vai crer no mensageiro, né? Crer que o mensageiro está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que acontece é a carnalidade, que é a carnalidade do receptor, daquele que está recebendo a mensagem, é que faz com que eles não sejam abençoados, que a pessoa não seja abençoada. Por isso que Jesus insistiu tanto com o povo dele, Israel. Creiam em mim, creiam que eu vim da parte de meu Pai. Creiam que eu sou filho de Deus, né? Que quem fala através de mim é o Espírito Santo de Deus. Creiam para que vocês sejam salvos, né? E muitas vezes a palavra do profeta, né, ela deixa de ter valor por causa da familiaridade. Não, eu conheço essa pessoa, né? Eu sei que ela é imperfeita, então ela não deve estar sendo usada por Deus. Todos nós somos imperfeitos, né? E ainda assim, Deus nos usa, ainda assim, Deus enviou o próprio Filho dele como uma prova do amor dele para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Se, né, nós devemos tratar os nossos irmãos com honra, você imagina qual tem que ser a nossa atitude com os incrédulos. Tem que ser de amor incondicional. Nós não podemos falar bom dia para um, paz do Senhor para outro. Isso é preconceito, não é? Nós temos que oferecer a paz do Senhor para os incrédulos, principalmente. Temos que oferecer essa paz para os incrédulos, temos que mudar a nossa atitude, oferecendo amor incondicional como Jesus oferecia. Não é? Você não pensa que Jesus estava sentado ali com prostitutas e publicanos porque ele estava aprovando a conduta deles. Não. Ele estava sentado ali com eles para oferecer amor de Deus, perdão, mudança de vida, não é? A luz de Jesus, a presença do poder de Deus era tão grande nele, que a própria presença dele já levava as pessoas a uma convicção de seus pecados, né? A luz que saía de Jesus iluminava os que estavam ao redor e eles podiam ver o quanto eles estavam sujos, o quanto eles precisavam se arrepender de seus pecados.
Amém? Gente, eu queria mudar um pouquinho aqui o comentário. Nós tínhamos mais coisas para falar, mas cada dia a gente vai falando um pouquinho, né? A respeito de uma coisa que está circulando no WhatsApp, de uma cantora, pregadora famosa de nome Fabiana, não sei quando foi isso, não sei se, porque as mensagens quando chegam na gente no WhatsApp, você nem sabe quanto tempo aquilo está rolando, não é? E assim, ela falou que, né, Jesus protege a vida dela, protege a nossa casa contra o vírus, e ela morreu por causa do vírus, o vírus chinês. Então, isto é uma mensagem assim que vem, né, como uma crítica, uma seta do inimigo para destruir a nossa fé, e por isso eu queria fazer um comentário a este respeito. Primeiramente, porque eu vim conversando com uma amiga bem chegada que ela perdeu essa semana, agora um dia ou dois para trás, perdeu uma parente, né, que mora numa cidadezinha aí perto, e ela já era uma senhora com mais de 80 anos de idade, com câncer em fase terminal, e ela veio a falecer. E o que foi que eles colocaram como causa da morte dela? Covid-19. É proibido você colocar a verdadeira causa de morte das pessoas. Gente, isso é um crime. O que eles fizeram? Botaram em caixão lacrado, né? Aquela coisa toda, mandaram ela para a cidade de origem dela, que era perto. Tipo, ela morreu às 6 horas da manhã, enterraram às 6 horas da tarde, não deixaram os parentes fazer velório, né? Aquela coisa toda. Traumática para a família que não pode sequer se despedir do ente querido que morreu. Os parentes não puderam nem ter tempo de chegar. Gente, isso é um crime. Por quê? Porque morreu de Covid, tem que enterrar sem ninguém fazer velório para não ter contaminação. Uma mulher que morreu de câncer terminal, que todos os parentes sabem, e não há como você mudar isso. Eu não sei o que esse ministro da Saúde está fazendo lá em cima, eu não sei o que a Polícia Federal está fazendo, eu não sei o que essas pessoas estão fazendo, que não dão um basta nesta situação. Tudo isso para que a pessoa entre né, nessa estatística de que está morrendo um monte de gente de vírus no Brasil para aterrorizar a população, para quebrar o nosso país. Gente, até quando vai isso? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu orei aqui nos últimos programas, eu acho que eu orei, não sei se eu orei em casa, e eu pedi ao Senhor, para o Senhor tratar com o prefeito Almas de nossa cidade, que o Senhor tratasse com ele, porque ele está fazendo parte desta corja que está dilapidando a nossa cidade em proveito próprio, por causa de corrupção, não é? E Deus é um Deus tremendo que ouve as nossas orações. Fiquei sabendo, vou confirmar, vou correr atrás dessa notícia, que a Polícia Federal resolveu investigar este prefeito Almas e encontrou e está encontrando muita coisa, ok? Eu vou verificar para falar para vocês depois que muita coisa que é essa que eles encontraram. De tal maneira que o prefeito já está mudando de atitude, hoje já vai abrir os shoppings, já está abrindo as outras coisas. Por quê? Porque a polícia está dando em cima dele, né? Se sentiu ameaçado, vai descobrir todas as falcatruas, então aí já, né, deu um passo para trás, né? Mas eu quero verificar isso bem verificado, né, para não passar assim, né, nenhuma notícia falsa para vocês. Vocês podem ir atrás também, vai pesquisar. O que eu quero dizer, quando a gente começa a orar, a justiça de Deus começa a se manifestar, as coisas começam a vir às claras, as verdadeiras razões das atitudes que estão sendo tomadas. Quanto a essa cantora que morreu, ela falou que Jesus era a segurança dela, que era para a gente orar, que Jesus protege a nossa casa, e ela morreu de Covid, né? Como é que fica isso? Isso é uma fé burra, é uma fé cega. Não, 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 não. Peraí. A palavra de Deus não muda, ok? Agora, a palavra de Deus não está errada. Só um instantinho. Oi.
Deixa eu te falar, eu estou no programa no ar agora, se você puder ligar mais tarde, desculpa, tá? Então, gente, vamos orar, porque a oração é poderosa. E com relação a essa cantora que morreu, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é fiel, tá? Nós temos o Salmo 91, né? Que fala, aquele que está no abrigo do Altíssimo. Gente, crente morre. Crente morre, de alguma coisa vai morrer. Mas é como eu disse, assim como essa senhora que morreu e não era vírus coisa nenhuma, quem te garante que essa cantora morreu por causa de vírus? Tá uma mentirada doida, todo mundo é obrigado a colocar que a pessoa morreu de vírus chinês. Não tem outra causa morte nesses dias, é só essa. E quem garante que ela morreu disso? Agora, crente pode ficar doente. Eu tenho amigos que também pegaram esse vírus, estão bem, graças a Deus. Poderiam ter morrido? Poderia. Né? Deus sabe o tempo de vida de cada um, de alguma coisa você pode morrer, mas Deus é soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida. E a palavra de Deus, ela não muda. Não é? A fidelidade do Senhor não muda. Não é porque eu ponho uma máscara ou não ponho uma máscara que eu estou morta ou viva. Não é porque eu botei álcool gel na mão que eu estou morta ou viva. Pelo amor de Deus, gente. Que Deus é esse que nós servimos? É um Deus que depende do álcool gel e da máscara? É aí que está a sua segurança, a segurança da sua vida está aí? É porque você está preso dentro de casa todo o tempo, que você não botou o nariz na rua, que você está vivo? Não é não, porque você pode morrer dentro de casa. Né? As estatísticas mostram lá nos Estados Unidos, 64%, eu acho, dos que contraíram este vírus eram os que estavam em quarentena dentro de casa, morrendo de medo que não tinha botado o nariz para fora. Ok? Não é por aí. E eu ainda ontem estava comentando, né? Teve um tempo que todo mundo morria, era de AIDS. Oh, nossa, pegar AIDS, era maldito quem tinha AIDS. Era o pavor de todo mundo, era tal da AIDS. Parecia que todo mundo estava morrendo de AIDS. Passou, né? Aí veio outro, câncer, meu Deus do céu. Câncer, que palavra maldita, né? As pessoas passaram a nem falar esta palavra, né? A pessoa, fulana adoeceu do quê? Não, um problema aí. As pessoas não queriam nem falar para não atrair, né? Era uma maldição, uma coisa horrorosa, e parecia que todo mundo só morria de câncer. Aí passou, aí veio, né, essa H1N1, sei lá, veio dengue, todo mundo só tá morrendo de dengue. Gente, todo mundo tá morrendo de dengue, né? Aí aquele pavor, as pessoas ficam morrendo de medo, né? Paralisa a vida de muita gente. Tá, aí agora passou a dengue, ninguém mais morre de dengue. Aliás, não sei o que aconteceu com os mosquitos da dengue, né? Eles devem ter todos se convertido de repente, porque ninguém mais tem dengue também. Agora, moda é morrer de vírus, tá bom? Fique tranquilo, se você morrer, vai ser de vírus, você não vai morrer de coisa alguma mais. Olha que alegria, não é? Que bênção. Tá. Se você tem o Espírito de Deus, você vai ter uma postura diferente, você vai saber que a sua segurança está no Senhor e você não vai deixar que esse espírito de medo controle a sua vida. Ok? Você não vai se deixar ficar acuado por causa de mais uma doença que está na moda. Ok? A sua vida está nas mãos do Senhor. Eu pertenço ao meu Deus. Agora as pessoas morrem. Quem vai falar, por exemplo? Eu não sei a vida dessa cantora, se ela tinha brechas na vida dela, não é? Se chegou o tempo de Deus recolhê-la. A gente não sabe. E nem sabe se morreu de vírus. Ok? A palavra de Deus é imutável, Deus é fiel e as nossas vidas estão nas mãos dele. Se morrer, morreu de qualquer coisa, nós não vamos nem ver a morte, nós vamos cair direto no colo de Jesus. Isso se você não teme. Quem não deve, não teme, conserta a sua vida. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Tenha certeza da sua salvação, de estar buscando Deus e buscando andar em santidade, que isso é o que interessa, ok? E nosso tempo
mais uma vez, né? Quando a coisa vai esquentando, termina. Mas não tem isso não. Tudo bem, né? Já comentamos aí vários assuntos, ok? Quarta-feira, se Deus quiser, às 10 horas da manhã. Você que dirige Uber, que ganhou aí, né? O meu marcador de Bíblia, espero que você tenha se lembrado de conectar e ouvir essa palavra. E que vocês tenham sido abençoados como eu fui, ok? Fiquem na graça, fiquem na paz do Senhor Jesus. Bom dia.